Bem-vindo de volta. Hoje é 9 de junho de 2026 e temos o prazer de receber o Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, veterano de combate condecorado e autor prolífico. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado pelo convite, Glenn. Se a gente der um passo para trás, parece que o mundo está passando por uma grande transformação. Ou seja, a era da primazia global acabou, encerrando na prática algo que definiu a ordem mundial nas últimas décadas. Mesmo assim, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, parece haver essa convicção de que podemos fazer qualquer coisa, como se ainda estivéssemos nos anos 90. O custo, eu diria, dessa ilusão é alto. Trump se colocou numa armadilha com o Irã. E os europeus, eu diria, declararam de fato guerra à Rússia, que aparentemente está se preparando para reagir. Então as coisas não vão bem. E eu queria saber, na sua visão, quais são os principais desafios para os Estados Unidos se adaptarem a esse novo momento? E o que exatamente a América deveria fazer? Bom, normalmente a gente vê o oceano como uma metáfora para o ambiente das relações internacionais. O oceano está sempre mudando. O problema que a gente enfrenta agora é que estamos tentando atravessar esse oceano num barco que está vazando e olhando de frente para um tsunami que vem com tudo. E esse tsunami é uma mudança profunda na forma como o mundo inteiro se organiza e se alinha. Para ser direto, estamos tentando segurar o futuro. E isso nunca é uma boa ideia. Não dá para segurar o futuro. Às vezes eu acho que estamos como a Áustria estava nas décadas de 1830 e 1840, virou um estado reacionário, dedicado a conter todas as forças poderosas de mudança que a Revolução Francesa tinha despertado. Na verdade, eu acho que dá para dizer que a Áustria foi mais bem-sucedida do que as pessoas imaginam, porque essas forças realmente se desintegraram, digamos assim, no fim da Primeira Guerra Mundial. De certa forma, as pendências deixadas pelas guerras napoleônicas voltaram com força total por volta de 1914-15 e depois explodiram de vez em 1918. Então eu acho que a sua avaliação está correta. É uma mudança profunda. Não necessariamente na direção que nós, no Ocidente, gostaríamos, especialmente os Estados Unidos, mas vai acontecer de qualquer jeito. E o mais inteligente seria os Estados Unidos se adaptarem a isso. Nesse sentido, a Grã-Bretanha foi muito ingênua no começo do século XX. Poderia ter lidado com isso, o crescimento da influência e do poder da Alemanha, sem nenhuma dificuldade. Mas, em vez disso, a recusa da Grã-Bretanha em se ajustar à Alemanha levou a uma guerra inevitável, que destruiu praticamente todo mundo na Europa. Então não há muita evidência de bom senso por aí e, digamos assim, de tolerância com qualquer coisa. Isso é desanimador. Agora, tem alguma boa notícia? Tem. A diferença é que hoje estamos financeiramente superalavancados e, por causa disso, muito frágeis. E esse assunto quase nunca entra em discussão, Glenn. Sabe, quando alguém como você diz, parece que vamos entrar em guerra com a Rússia, bem, isso é absurdo. Não vai haver guerra nenhuma com a Rússia. Os europeus não têm como lutar. Eles não têm nada. Estão endividados até o pescoço. A situação é muito frágil. Estão lidando com uma conta de energia elétrica que vai além de qualquer imaginação. Os franceses são os únicos que não estão sofrendo tanto com o aumento dos preços da eletricidade, porque dependem muito da energia nuclear. Mas a Alemanha, a Itália e outros países estão realmente sofrendo. A indústria alemã, sem energia a um preço razoável, o que certamente não é o caso do que cobramos os alemães pelo gás natural liquefeito, foi profundamente prejudicada. A Alemanha deixou de ser competitiva por causa da perda da energia barata. VW, which is an institution in Germany, they're shutting down plants left and right. And surprise, surprise, there's tremendous unrest in Germany.
Now, you add to all of those problems the presence of millions and millions of unwanted non-Europeans. Most of them are Muslims, but not all of them. And the populations in Europe are very, very restless. They want a return to a better way of life. They want peace at home. They want a reduction in criminality, and they don't support war with Russia. So how do you get there from here? Well, the last word in this sort of thing is revolution. And you're going to have something akin to a revolution. E vai ser preciso algo parecido com uma revolução. Seja uma revolução nas urnas, que é o que todo mundo gostaria, ou algo que venha pela força das armas. Isso é uma questão que eu não consigo responder agora. Porque sempre que eu converso com meus amigos na Alemanha, eles me dizem que tudo lá é armado contra qualquer mudança, que não há chance de alternativa para a Alemanha entrar no governo e chegar ao poder. E para ser bem sincero, o AfD é moderado demais para o que precisaria acontecer na Alemanha. Acho que a situação não é muito diferente na França, na Itália e em outros países, politicamente falando. Então, muita coisa do que a gente está discutindo aqui, na verdade, depende muito mais das nossas condições internas do que de qualquer interesse externo. Quer dizer, vamos ser francos. Se a gente entrasse de repente numa grande crise financeira, o que poderia muito bem acontecer nos Estados Unidos? Quer dizer, é uma daquelas coisas, a gente fala do cisne negro. O Nassim Taleb escreveu um livro brilhante e criou esse termo cisne negro, que significa, sabe, aquele evento que ninguém quer que aconteça, que todo mundo acha que nunca vai acontecer, e acontece. E de repente, isso leva à desvalorização da moeda, à destruição de tudo. Olha, agora mesmo, o balanço do nosso Federal Reserve está completamente fora de controle. É absurdo. Então, cisnes negros estão nadando por aí. Ninguém sabe quando algo vai acontecer e colocar tudo em risco. A gente simplesmente não sabe, mas está chegando. Agora, se isso acontecer rápido, digamos nas próximas 2 ou 3 semanas, a gente vai sair do Oceano Índico e do Mediterrâneo. Vamos juntar nossas coisas e voltar para casa. Vamos parar, não tem nada acontecendo lá fora nesse momento que seja mais importante para os americanos do que o que está acontecendo aqui dentro do país. As pessoas não entendem isso. Agora, quase ninguém está prestando muita atenção na alta do preço da gasolina. Não posso dizer ninguém, mas bem pouca gente. Se chegar a $10 o galão, aí todo mundo vai prestar atenção. E é por isso que você continua ouvindo o presidente Trump repetir várias e várias vezes: estamos a poucos dias de fechar o acordo. A paz está próxima. Os preços da gasolina vão cair. E o mercado, por razões que eu sinceramente não entendo, acredita no que ele diz. Hoje de manhã a gente viu uma queda nas vendas de petróleo. Então o preço realmente caiu. Não foi uma queda grande, mas caiu. Isso não pode continuar por muito tempo. E agora surgem esses supostos problemas entre nós e Israel que vale a pena discutir. E ainda tem os europeus que fizeram aquela reuniãozinha com o Zelensky e a carta falsa dele. É absurdo. É o teatro do absurdo. Nada é real. Essa é a parte triste. A verdade é que o Irã está no comando no Golfo Pérsico. E isso não vai mudar. Então esse é o primeiro ponto. Eles estão no controle. Eles de fato venceram a guerra. Até o círculo mais próximo do presidente Trump reconhece que não há nada que possamos fazer militarmente para reverter esse resultado. E se a gente olhar para as exigências que fizemos desde que tudo isso começou, no ano passado, dá para ver que elas recuaram bastante. Lembra? Primeiro era: precisamos de uma rendição incondicional. Depois, de repente, virou: bom, se conseguirmos abrir o Estreito de Hormuz, já ajudaria muito. Mas todo mundo esquece que o Estreito de Hormuz já estava aberto antes de a gente atacar. Então quem é o problema? Eu acho que o mundo inteiro nos vê como o problema. Temos um impasse insolúvel no Golfo Pérsico. Não existe uma saída fácil para Donald Trump e o governo dele em Washington escaparem dessa armadilha de autodestruição. Fomos nós que começamos isso. Não dá para vencer.
Então estamos saindo. Bom, isso quer dizer que vocês perderam. Sim, perdemos. Mas é melhor perder agora do que prolongar essa tragédia por muitos meses. Só que é exatamente o que nos prestes a fazer. E o mesmo grupo de pessoas quer manter esse bloqueio e continuar essa guerra com o Irã em fogo brando, tanto em Washington quanto em Israel. E são as mesmas pessoas que querem manter tudo como está na Ucrânia, mesmo que isso signifique nenhuma mudança real, nenhuma reversão de verdade. Porque todos eles sabem que a guerra, do ponto de vista da Ucrânia, está perdida militarmente. Eles estão apostando que o Putin vai ficar lá, esperando, fervendo em silêncio. Então eles também ficam esperando, fervendo. Estamos ali fervendo em silêncio na Ucrânia, ou nem tão em silêncio assim. E também fervendo no Oceano Índico e no Golfo de Omã. E as coisas só pioram. Os Houthis acabaram de dizer que o Mar Vermelho agora está bloqueado para Israel e para todos os amigos de Israel. Isso ajuda muito a economia global, não é? Então não há fim à vista. Não há nenhum acordo iminente, porque o presidente Trump e seus aliados não podem recuar. Bom, você mencionou Israel. E o que isso significa para a relação entre os Estados Unidos e Israel? A gente tem visto na mídia que há algumas brigas, certo? Podemos supor que é verdade, eu acho. Mas, no geral, como você disse, quando os interesses estratégicos dos Estados Unidos, ou os interesses centrais, começam a ser desafiados, dá para imaginar que a relação com Israel vai ser colocada à prova. E dá para perceber a tensão crescente. Acho que também há uma certa impopularidade de Israel dentro dos Estados Unidos. Há relatos de que os israelenses teriam espionado o governo Trump, e agora se fala, nessa seção 244, sobre integrar Israel ao complexo militar e industrial americano. Então, como você vê o futuro do projeto da Grande Israel e do próprio Israel nesse contexto? Bom, vamos dar um passo atrás e rever alguns dos pontos que você acabou de mencionar. Se a gente vivesse no mundo normal, Glenn, a questão não seria qual é a relação dos Estados Unidos com Israel, mas sim que tipo de relação Israel tem conosco. Do jeito que você colocou, parece que tem algo profundamente errado. Israel é o rabo que balança o cachorro. Que diferença faz o que Israel faz, a menos que isso afete diretamente os nossos interesses? Quais são os interesses estratégicos centrais da América no Oriente Médio? Primeiro, estabilidade. E por que estabilidade? Porque nós temos interesse em comércio, em produtividade e em garantir que coisas como fertilizantes, gás natural liquefeito, petróleo bruto, hélio, alumínio, e dá para continuar a lista, circulem normalmente pelo Estreito de Hormuz até seus destinos. Em outras palavras, nós somos uma potência comercial. A gente quer fazer negócio, certo? Claro que sim. Mas essas coisas não contam. Em vez disso, temos a situação que você acabou de descrever. Temos um Congresso que, em teoria, deveria representar os interesses do povo americano, e os Estados Unidos planejando integrar ou assimilar os interesses israelenses aos interesses de segurança nacional americanos. Misturar, integrar, assimilar o Estado de Segurança de Israel com o Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E tudo isso no momento em que a resistência ao poder e a influência judaico-israelense dentro dos Estados Unidos está no ponto mais alto de todos os tempos. Quando esse assunto vem à tona, a resposta é: quem fala isso é antissemita. Bom, se a gente for adotar essa definição de antissemitismo, resistência a poder e influência estrangeira dentro dos Estados Unidos, que por acaso vem de Israel, então eu diria que temos milhões e milhões de antissemitas. Mas será que essas pessoas têm alguma influência real? Esses supostos antissemitas, cidadãos americanos que ousam questionar os objetivos e as ações de Israel e de seu parceiro em Washington? A resposta é não. E o que a gente ouviu do presidente Trump? Quando alguém fala sobre a economia e o impacto na vida do povo americano, ele diz: eu não me importo com isso.
I don't care about that. He was very, very straightforward. He didn't hesitate. He came Ele back foi later. bem direto, não hesitou. Depois voltou e disse: bom, não era exatamente isso que eu quis dizer. Mas ele disse exatamente o que quis dizer. E o mesmo vale lá no Congresso. Por quê? Por causa do dinheiro. É o que chamam de poder financeiro judaico. E esse poder é amplo, é influente, e faz com que representantes do povo americano ajam de maneiras que vão contra os interesses dos Estados Unidos. E isso não se limita à segurança nacional. Afeta a economia, o comércio, a imigração, a segurança de fronteira, todo tipo de coisa. Isso não pode durar, Glenn. Quer dizer, ainda vai continuar por um tempo, mas não vai durar. I mean, it's going to go on for a while, but it won't last. And it won't last because the economy... E isso não vai durar, porque a economia está frágil. Nosso sistema financeiro está com problemas. Estamos endividados até o limite. Isso não pode durar para sempre. E o Sr. Dizem está trabalhando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando encontrar maneiras de imprimir dinheiro de tempos em tempos, o suficiente para manter o navio chamado Estados Unidos à tona e, ao mesmo tempo, desviá-lo do tsunami que vem pela frente. Mas isso não vai funcionar. Então as pessoas perguntam, quando é que isso vai parar? E eu sempre tento dizer a mesma coisa. Vai parar quando a gente não puder mais bancar, quando ficar tão doloroso financeiramente e economicamente aqui dentro de casa, que simplesmente não der mais para continuar. É aí que vai parar, e não antes disso. That's when it will stop, and not before. Parece que a gente está chegando nesse momento. E não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo. Os problemas econômicos estão começando a apertar. Mas olhando para o Trump, que agora está, digamos, preso nessa situação com o Irã, a gente viu recentemente que o Irã anunciou que estendeu sua dissuasão até o Líbano. E basicamente acabou atingindo Israel. E depois ouvimos um porta-voz do Hamas dizendo que o Irã também exigiria que Gaza fizesse parte do cessar-fogo. Isso meio que furou a ilusão americana de controle da escalada. Aquela ideia de que os Estados Unidos conseguiriam, como você disse, tirar a guerra com o Irã do nível de alta intensidade e colocar num fogo brando, tentando controlar o ritmo, escalar quando convém, recuar quando necessário. Mas como Trump sai dessa agora? Porque, olha, a situação só piora. Como você mencionou, o Mar Vermelho também, o acesso está sendo bloqueado. Então, o que dá para fazer nesse momento? O presidente Trump não está no controle de nada. Isso precisa ficar claro. Se alguém ainda tinha dúvida sobre quem realmente manda nessa parceria entre Israel e os Estados Unidos, é bem óbvio que não é o Sr. Trump. E o Sr. Netanyahu deixou isso mais do que evidente. E eu posso explicar o motivo. Ele não tem nenhuma intenção de se subordinar às exigências de Donald Trump. O que os israelenses desencadearam quando invadiram o sul do Líbano foi uma guerra até a morte, tanto para Israel quanto para o Hezbollah. Neste momento, eles estão presos num confronto mortal. Cada um tem o outro pela garganta. Nenhum dos dois pode afrouxar o aperto, com medo de que o outro saque uma faca e corte sua garganta. Agora, por que isso acontece? Bem, isso vem de muito tempo atrás, de muitos anos, voltando lá para 1982. O Hezbollah se transformou de sua existencial muito Israel. As pessoas no norte de Israel não podem voltar para casa, nem viver com tranquilidade naquele país, enquanto o Hezbollah continuar forte militarmente e capaz de ameaçar o norte de Israel. Então Israel precisa lutar essa guerra até o fim, ou chegar a algum tipo de acordo ou compromisso. Mas hoje ninguém em Israel quer ceder nesse ponto. Eu sei, eu estive lá. Eu entendo exatamente como eles se sentem e por que se sentem assim. O problema é que talvez eles não consigam derrotar e destruir completamente o Hezbollah. Enquanto isso, o Irã fez algo que nenhum outro estado muçulmano da região fez. Ele se apresentou e disse: nós vamos apoiar e lutar pelo Hamas em Gaza, ou seja, em Gaza, e vamos apoiar e lutar pelo Hezbollah no sul do Líbano. Então não haverá acordos entre nós e ninguém, nem Israel, nem os Estados Unidos, que não incluam essas áreas.
In so doing, Iran has emerged as the leader. Ao fazer isso, o Irã acabou se tornando o líder do mundo islâmico. O Irã, esse estado xiita considerado herege, é agora o líder de fato da Casa do Islã. Se eu fosse turco, teria vergonha de mim mesmo. Se eu fosse árabe, também teria vergonha. Entre todos os estados e todos os povos, quem foi que se levantou e disse: eu não vou me submeter? A Pérsia. É um acontecimento impressionante. As pessoas nos Estados Unidos não têm ideia de como isso é importante. É extremamente importante. E com o tempo, isso vai envergonhar o resto da região a ponto de entrar na guerra. Essa guerra está chegando. E essa guerra é contra Israel. Então a verdadeira questão para nós, em vez de nos preocuparmos com o que estamos discutindo agora, que é como abrir o Golfo Pérsico, isso é fácil. Você renuncia, assim como Washington renuncia a qualquer reivindicação sobre o Golfo Pérsico, abandona o bloqueio e concorda em retirar suas forças. E faz isso com base em motivos humanitários, dizendo que a economia global precisa desesperadamente disso. Nós a prejudicamos sem querer e agora vamos consertar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que precisamos avançar e encontrar uma forma de acabar com essa guerra, que no momento está caminhando para a destruição de Israel. As pessoas aqui nos Estados Unidos não percebem isso. Elas não entendem que Israel, como Estado e como povo, está realmente correndo o risco de deixar de existir. Deveríamos estar interessados em impedir que isso aconteça. Mas não vai ser matando mais muçulmanos que isso vai parar. Isso não vai funcionar. Israel não vai alcançar o sucesso matando mais gente. E nós também não. Bom, como você vê o desempenho dos israelenses até agora no campo de batalha? Porque eu sei que os drones têm causado alguns problemas. A gente ouve das forças de defesa de Israel que eles estão bastante sobrecarregados. E quando os israelenses dizem que consideram o Hezbollah ou o Irã uma ameaça existencial, isso não é exatamente algo sem sentido. Eu, pessoalmente, não acredito nisso em relação aos Estados Unidos. Não vejo o Irã como uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Mas para Israel, parece algo razoável. Só que, de novo, o que exatamente eles podem alcançar aqui? Porque parece que eles morderam mais do que conseguem mastigar. Então, para onde você acha que isso está indo? Eles vão ter que recuar em algum momento? Ou você acha que vão insistir e tentar de novo neutralizar o Irã? Seja lá como, se aqui isso é possível? Israel não vai parar enquanto tiver o apoio incondicional de Washington. E Washington vai continuar apoiando Israel incondicionalmente enquanto puder bancar isso, enquanto não estiver limitada por uma crise econômica e financeira dentro de casa. É simples assim. Agora, o presidente Trump pode acabar com isso. Se ele quisesse encerrar a guerra na Ucrânia, se quisesse acabar com a guerra no Oriente Médio agora, envolvendo Israel, o Irã e os países vizinhos, o processo é muito simples. Basta suspender toda a ajuda, militar, subsídio, o que for, a Israel, e suspender toda a ajuda e o sustento ao governo da Ucrânia. Isso colocaria um fim às coisas. Os europeus simplesmente não conseguem lidar com isso sozinhos. Mas ele não demonstrou nenhum interesse em fazer isso. E ele está preso às promessas que fez aos vários bilionários que apoiam o Sr. Netanyahu nos Estados Unidos de levar essa guerra até o fim. E de fato, se você ouvir toda aquela retórica do começo, sobre acabar com a civilização da noite para o dia, rendição incondicional, destruição total, e for lembrando de todas essas declarações exageradas do Donald Trump, fica muito claro o que ele queria fazer. Ele fracassou, não deu certo. Ele pode recuar. Não seria o fim do mundo para ele, embora possa ser o fim para ele aqui em casa. Por que eu digo isso? Olha, esses bilionários que têm apoiado ele podem muito bem virar e dizer: tudo bem, se você não vai cumprir a palavra que nos deu, então vamos providenciar o seu impeachment assim que você se retirar. E eles podem fazer isso, com certeza, porque eles controlam os dois partidos no Congresso.
O mesmo dinheiro, vindo das mesmas fontes, vai para os dois lados, para garantir apoio a tudo que Israel quiser. Então, se ele decidir se retirar de forma unilateral e disser, essa é a única maneira de acabar com essa tragédia, eu assumo a responsabilidade e, por razões humanitárias, vou me retirar. Se ele fizer isso, é bem provável que sofra impeachment e seja tirado do cargo. E a partir daí, provavelmente vai enfrentar uma série de processos e, possivelmente, até prisão. Então ele não está numa posição tão diferente da do Sr. Netanyahu, certo? Nessas circunstâncias, é realista esperar que o Trump tome a iniciativa e faça o que é certo? Sabe, o Andrew Jackson costumava dizer quando as pessoas questionavam o que ele queria fazer e o que podia fazer com o exército dos Estados Unidos em tempos de guerra, ele repetia várias e várias vezes, um homem com coragem forma a maioria. E ele estava certo, ele provou isso. Lincoln também provou. Esse tem sido o marco da identidade nacional americana por 250 anos. Será que ele tem essa coragem? Eu já expliquei por que acho que não tem. E, aliás, o Sr. Netanyahu também não. Bom, enquanto o mundo inteiro está olhando para a situação no Irã e para a confusão que está acontecendo lá, as pessoas acabam esquecendo o quanto a guerra contra a Rússia está ficando perigosa agora. Quer dizer, você apontou com razão que os europeus não têm capacidade para travar uma guerra com a Rússia, mas isso não parece afetar as intenções deles. Eles dizem abertamente que o objetivo agora é destruir a economia. Estão defendendo a ideia de produzir em massa armas de longo alcance para atacar bem dentro do território russo. Chegam até a marcar datas de quando acham que uma guerra com a Rússia poderia começar. E como a gente comentou antes, já tem aumentado o número de ataques contra a Rússia vindos de território da OTAN, principalmente dos países bálticos. Acho que foi há uns 2 dias que a União Europeia anunciou que vai começar a perseguir navios russos no Mediterrâneo. E olha, parece que o instinto de autopreservação não anda muito forte na Europa ultimamente. Então, para onde você acha que isso vai levar? Quero dizer, até que ponto você acha que os russos, ou o próprio Putin, conseguem aguentar antes de mudar de rumo? Porque a minha impressão é que todo o Conselho de Segurança Nacional dele agora está contra ele, dizendo que qualquer sinal de moderação, ou mesmo um pouco de moderação, vai ser visto como fraqueza pelo Ocidente. Então, quanto tempo você acha que eles conseguem segurar antes de tomar uma atitude mais drástica? Bom, aconteceram 2 coisas nas últimas, digamos, 24 a 36 horas. Uma foi uma apresentação do presidente Putin na Conferência de São Petersburgo, e a outra foi uma fala do Sergei Lavrov. Não tenho certeza onde ele fez essa apresentação, mas eu ouvi a tradução. O presidente Putin terminou a parte em que falava sobre os problemas com a Ucrânia com a frase "camaradas, trabalhem", que, pelo que me disseram, significa algo como "camaradas, continuem trabalhando". Antes disso, ele elogiou as Forças Armadas da Rússia, elogiou soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros e assim por diante. Então eu acho que o que ele está dizendo agora é: continuem trabalhando, continuem lutando, continuem avançando. O que ele não disse, mas que está sendo discutido de forma muito séria nesse momento, é o que ele pretende fazer ofensivamente, do leste da Ucrânia em direção ao oeste. Elge não ignora os problemas que existem na Ucrânia. Tenho certeza de que você já viu as imagens vindas da Boêmia, lá no extremo oeste da Ucrânia, mostrando pessoas com pais saindo para bater nos recrutadores e expulsá-los. Esses recrutadores estavam tentando levar seus filhos e pais para a linha de frente, para morrer no leste da Ucrânia. Agora, o oeste da Ucrânia é muito interessante, porque entre as várias regiões do país, essa é sem dúvida a mais ocidentalizada. Eles ficaram sob domínio austríaco por quase 200 anos, e aliás estavam bem satisfeitos com isso.
Essa parte da Ucrânia é conhecida por resistir fortemente a tudo que não gosta. Em 1968, quando o Pacto de Varsóvia se mobilizou para invadir a Tchecoslováquia, o distrito militar do oeste da Ucrânia, que na época era chamado de Distrito Militar dos Cárpatos, justamente as áreas de que estamos falando, praticamente não apareceu para se mobilizar. Practically no one showed up to mobilize. This is 1968. What did the Soviet Isso é 1968. O que o governo soviético fez a respeito? Quase nada. Eles não queriam entrar numa briga na Ucrânia Ocidental. Essas pessoas são sérias. Já chegaram ao limite. Estão de saco cheio do Zelensky. E eu acho que há muito mais disso na Ucrânia Ocidental do que as pessoas no Ocidente realmente percebem. Isso é uma boa notícia. A má notícia é que não estamos fazendo nada para apoiar essas pessoas. E precisamos fazer. Podemos fazer isso parando de apoiar essa ditadura em Kiev. Agora, enquanto isso, eu acho que há discussões sérias sobre operações ofensivas na Ucrânia Ocidental. Se você olhar para a posição das forças russas agora, há 3 grandes concentrações. Tem uma no sul, perto de Zaporozhye, outra mais ao norte, voltada de modo geral além de Chernigov, a partir de Sumy e por aí em direção a Kiev. E há uma terceira na Bielorrússia. Essa terceira na Bielorrússia, pelo que me disseram, inclui algo entre 20 e 30 mil soldados norte-coreanos. Então são 3 concentrações que poderiam atacar quase ao mesmo tempo ou em sequência. E eu acho que isso mudaria completamente o jogo se acontecesse. Agora, para quem pensa que os europeus vão reagir a isso, o meu conselho para eles é: nem pensem nisso, porque não vai acabar bem para vocês. Eu não acredito que o presidente Trump vá se envolver. Na verdade, se for o caso, acho que isso o convenceria a retirar quem quer que esteja agora em campo, na parte ocidental da Ucrânia, trabalhando para o governo dos Estados Unidos ou para os departamentos de inteligência. Então esse seria um momento que, na minha opinião, o governo russo poderia aproveitar para encerrar essa guerra. Só o ato de cruzar aquele rio e avançar rapidamente para o sul e para o norte já seria suficiente para derrubar e encerrar tudo. E isso vai envolver baixas? Tenho certeza que sim. E eu sempre faço questão de prestar homenagem ao presidente Putin, porque entre todos os líderes russos dos últimos 100 anos, acredito que nenhum se preocupou tanto com a vida dos russos, e eu até acrescentaria com a vida dos ucranianos, quanto o presidente Putin. Ele nunca recebe o devido crédito por isso, mas acho que a gente precisa mencionar. Esse tipo de coisa pode acontecer e eu acho que está sendo considerado. Vamos ver o que eles decidem fazer. Mas, se for para agir, só dá até mais ou menos meados de setembro, por causa do clima e do terreno, como você sabe. E quanto ao Golfo Pérsico, acho que o que você disse antes está certo. Acho que o presidente Trump quer manter o bloqueio. Ele vai deixar a situação em banho-maria. E quando os israelenses o ignorarem e bombardearem algum lugar, ele vai voltar e dizer: olha, dadas as circunstâncias, eu entendo por que isso aconteceu. Espero que não aconteça de novo. Eu preferia que não acontecesse. Mas nada vai mudar. É para esse caminho que eu acho que estamos indo. Sobre esse problema de falta de mão de obra, ele está causando, como você disse, muita tensão social dentro da Ucrânia. Na verdade, isso pode até ser um eufemismo. Os ucranianos estão bem cansados de Zelensky e do governo dele. Mas os europeus parecem estar reagindo a isso, se preparando para expulsar milhões de refugiados ucranianos, na esperança de encher de novo as trincheiras para que todos possam morrer pela OTAN, basicamente. E como a Ucrânia conseguiu conquistar um pouco de território em Zaporizhia, principalmente ao longo do rio Dnieper, a mídia europeia agora está em polvorosa. Estão dizendo que a maré virou. Estamos vencendo. Estamos vencendo. Então, infelizmente, voltamos a esse tipo de discurso. Mas você acha que já é tarde demais para mudar o rumo das coisas? Mesmo que mandem todas as armas possíveis? Eles nem têm dinheiro para isso. Vão expulsar todos os refugiados?
E se conseguirem pressionar Zelensky a reduzir a idade de recrutamento para colocar os jovens de 18 anos nas trincheiras, você acha que ainda existe alguma chance de reverter a situação neste ponto? No, I don't. I think Não, não acho. Para mim, a Ucrânia já era. Então a questão não é se vai colapsar, mas quando isso vai acontecer. E vai ser interessante ver o que eles vão fazer com todos esses jovens. Um amigo meu lá por 2015, 2016, me contou sobre vários trens que chegavam cheios de jovens muçulmanos, sem família, só homens jovens. E quando eles foram questionados, eu estava na Alemanha na época, assistindo televisão, entrevistaram esses homens, jovens muçulmanos que vinham da Áustria. Eles disseram algo como: viemos por causa das mulheres. Ouvimos que há muitas mulheres que podemos violentar. E isso foi tirado da televisão alemã. Tenho certeza de que aquele vídeo foi destruído. Então não é a primeira vez que eles são sobrecarregados por um grande número de homens jovens. Sobre os ucranianos, sim, eu tinha amigos nas estações de trem. Eles moravam em Hanover e em Colônia e ficaram chocados com a quantidade de homens jovens descendo dos trens vindos da Ucrânia. Sem família, sem esposa, sem crianças, só homens jovens. Então eu acho que os europeus têm muitos desses jovens que precisam reunir e expulsar. Não há dúvida quanto a isso. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas se tentarem fazer isso, vão ter muito trabalho. Não vão conseguir fazer mais nada. Então, mais uma vez, eu acho que a bola está nas mãos da Rússia. É hora de eles levarem o jogo até o fim e vencerem a guerra, se é isso que querem. E eu não acho que todo o Conselho de Segurança Nacional tenha se voltado contra o presidente Putin. Mas eu acho que o Conselho de Segurança Nacional e muitos dos assessores dele basicamente disseram algo parecido com o que eu disse. Vamos acabar com isso. Vamos resolver logo. E eu sei que o povo russo está de saco cheio disso. E sei que muita gente no oeste da Ucrânia também está cansada. Então é hora de fazer isso. E eu não me preocuparia muito com os falastrões em Berlim, Paris e Londres, porque é isso que eles são. Falastrões. E não sei se você viu a televisão alemã recentemente, mas o número de pessoas nas ruas contra o alistamento obrigatório é realmente impressionante. As pessoas já entenderam. Não, a gente não quer ir lutar na Rússia. Isso é absurdo. Então eu não dou muita importância a isso. Vamos colocar dessa forma. Mas só para bom, Randolph, voltar de onde a gente começou. Como é que você vê, então, o... Bom, você mencionou que os Estados Unidos talvez sejam obrigados a fazer mudanças se uma crise econômica, forçar isso. Mas um dos problemas, e esse é um problema que os europeus também têm, é que se você não aceita a atual distribuição internacional de poder, o sistema basicamente te pune. E eu acho que um ponto central para os Estados Unidos ainda é tentar manter a primazia global. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, priorizar tudo, o que acaba sendo não priorizar nada. Parece que isso está gerando muitos problemas. Eu dei o exemplo de que, por exemplo, os Estados Unidos enviaram uma grande parte de suas armas para a Ucrânia. Aí chegou a hora de enfrentar o Irã. Só que não havia armas suficientes, então começaram a redirecionar equipamentos vindos do leste asiático, de lugares como a Coreia do Sul, também da Europa, da Ucrânia. E mesmo quando chegaram ao Oriente Médio, não conseguiram realmente proteger os países do Golfo, em parte porque Israel foi colocado como prioridade. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: ao não priorizar uma região em relação à outra, a gente vê agora que aliados importantes da Europa, dos países do Golfo e do leste asiático estão discutindo até que ponto devem desenvolver suas próprias capacidades e se ainda podem confiar na parceria com os Estados Unidos. Eu acho que isso poderia ter sido evitado se os Estados Unidos tivessem simplesmente dito: olha, nossos recursos são limitados. Vamos focar nisso ou naquela região. Mas isso não aconteceu. Então acho que a minha pergunta é:
Como você enxerga o sistema de alianças que os Estados Unidos construíram? Por quanto tempo isso pode se sustentar? A menos que os Estados Unidos comecem a, não necessariamente reduzir, mas priorizar algumas regiões em relação a outras, ou pelo menos agir de acordo com recursos limitados. E eu acrescentaria que pelo menos os americanos têm recursos. Os europeus não têm, e mesmo assim continuam agindo como se tivessem de sobra. Olha, você está falando de forma correta e precisa sobre esse cálculo de fins e meios. Isso não é feito nos Estados Unidos há décadas. Sempre existiu essa ideia de que os recursos eram ilimitados. O dinheiro era ilimitado, lembra? Tudo isso começou com o fim do padrão ouro. Quando o país deixou de estar atrelado ao ouro, passou a poder imprimir quanto dinheiro quisesse. E foi exatamente isso que a gente fez. Em vez de tentar manter as contas equilibradas, simplesmente imprimir mais de toward está e pronto. Vamos para onde? E é claro com isso. É claro é da verdade Street Denver Games com problema de inflação. Algumas pessoas acham que também vamos ter um problema de deflação. Seja o que for que aconteça, a gente sabe de duas coisas. Primeiro, estamos caminhando para uma recessão muito séria. Pouquíssimas pessoas negam isso. Segundo, isso pode facilmente virar uma depressão. Quanto mais tempo isso durar com os negócios no Golfo continuando, maior a chance de vermos uma depressão global. Vamos ver fome, vamos ver falta de todo tipo de recurso, de minerais, de produtos, de tecnologias, tudo por causa dessa guerra maluca e desnecessária no Golfo Pérsico. O que vai acontecer? Eu acho que vocês vão ver. Desculpe. Eu acho que o que vai acontecer é que não faz diferença o que aconteça nos próximos 6 meses. O futuro está bem claro. A gente vai ter que retirar a maior parte das nossas forças de fora das nossas fronteiras. Vamos ter que cortar os gastos com defesa. Os gastos com defesa são a maior parte do que chamamos de despesas discricionárias. Estamos falando de um orçamento para o próximo ano de 1,5 trilhão de dólares. Isso é absurdo. É um mundo de fantasia. A gente não tem como bancar nem o trilhão que já estamos desperdiçando agora. Vamos ter que tomar decisões difíceis. A boa notícia é que toda a base, toda a justificativa para a aliança da OTAN e para as nossas outras alianças pelo mundo já não é mais válida. Teve um ótimo artigo de opinião publicado num jornal coreano. Eu li hoje de manhã, vou te mandar, ele foi traduzido para o inglês. E esse jornalista coreano, de forma muito inteligente e tranquila, apontou que a guerra mudou. Ele olhou para o Golfo Pérsico, olhou para o que está acontecendo na Ucrânia e disse o seguinte: se você tem forças dos Estados Unidos estacionadas no seu território e os Estados Unidos decidem entrar em guerra com a China, com a Rússia, com o Irã, com quem for, essas forças no seu solo viram alvos para ações inimigas. Em outras palavras, elas passam a fazer parte do problema. Não são mais uma fonte de segurança e sim de insegurança. Veja a Coreia, um país com quase 50 milhões de habitantes, uma sociedade brilhante, com uma economia forte, totalmente preparada para se defender e para navegar nas águas do cenário internacional como um Estado soberano. E a gente continua insistindo para que eles mantenham nossas bases militares no território deles. Mas eles não querem, já faz tempo que não querem. Eles não precisam disso. E agora veem isso como um peso, não como uma vantagem. Os japoneses vão chegar a conclusões parecidas. Os europeus também. E o ponto que as pessoas realmente precisam entender, e ainda não entenderam, é o seguinte. Todo mundo fala da resistência magnífica e corajosa da Finlândia contra os soviéticos em 1939. Pois bem, eles precisam olhar para o que aconteceu no Irã. O Irã dominou a revolução nos assuntos militares, pelo menos por enquanto. E essa revolução, que começou lá pela metade do século XX, tem como objetivo conectar todos os tipos de vigilância aérea, seja um drone Reaper, um satélite ou qualquer outro tipo de aeronave, tripulada ou não.
A ideia é integrar essas plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento, junto com os dados de mira que elas geram, diretamente às estações em terra que controlam milhares de plataformas, com centenas de diferentes sistemas de ataque. Em questão de poucos minutos, elas conseguem identificar um alvo a 500 até 1.000 milhas além da fronteira do Irã, rastrear esse alvo e depois mirá-lo e destruí-lo. Isso se mostrou impenetrável para nós. É uma fortaleza natural, porque eles também se beneficiam da própria geografia. Cadeias de montanhas que funcionam como muralhas, impossíveis de atravessar ou escalar com facilidade, e desertos sem fim no sul do país, escaldantes, onde ninguém quer viver por muito tempo. Quando você junta tudo isso, o Irã mostrou que não precisa de marinha, não precisa de força aérea. O que você precisa é exatamente o que eu acabei de descrever junto com algumas forças terrestres. E com isso dá para se defender de forma muito eficaz. Isso vale para a Europa também. Os suecos poderiam fazer isso, os noruegueses podem fazer isso, os dinamarqueses também. Os holandeses conseguem fazer isso, os alemães com certeza também conseguem. Não é preciso gastar $1 trilhão por ano para ter essa capacidade. Então a verdadeira questão é, o que você quer fazer no futuro em termos militares para se proteger? Esse é o primeiro ponto. Isso pode ou não incluir uma aliança com outros países. Por outro lado, pode incluir uma aliança com o seu vizinho. Faria todo sentido que os países da Escandinávia estivessem alinhados entre si. Certamente os suecos e os finlandeses, provavelmente os dinamarqueses, os alemães, talvez a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Mas essas alianças não precisam ser ofensivas, nem ter o objetivo de atacar ninguém. Eles foram projetados para tornar impossível penetrar nos seus territórios sem pagar um preço terrível. E essa é a essência da dissuasão, não é? Hoje a gente vive num mundo diferente, em que isso pode ser feito. A Coreia é um ótimo exemplo. É uma península cercada por água em 3 lados. Quando você instala esses sistemas de armas e toda a estrutura de vigilância, você cobre completamente a península e se protege não só de algo vindo do norte, mas também de qualquer ameaça pelo mar. O mundo está mudando, o mundo está indo nessa direção. Eu acho que essa é uma solução melhor do que a que tivemos nos últimos 80 anos. Porque os últimos 80 anos se basearam na suposição de que se alguém atacar a nação X, aliada aos Estados Unidos, nós vamos de repente lançar armas nucleares e colocar nossas cidades, nossa população, em risco imediato de aniquilação só para proteger um pequeno estado na periferia da Eurásia. Eu nunca achei que isso fosse realista. Aliás, Dwight Eisenhower também não achava. Foi por isso que ele disse, quando concordou em nos colocar na OTAN, que se a OTAN durasse mais de 10 anos, nós teríamos falhado. Porque ele acreditava firmemente que deveríamos adotar uma abordagem diferente. E por sinal, a recomendação dele lá nos anos 50 era que a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, as repúblicas Tcheca e Eslovaca, além da Hungria, da Romênia e da Bulgária, fossem neutras. Puxa, que ideia, hein? Gosh, what an idea. Teria sido um caminho muito melhor do que o ponto em que estamos agora, em vez de criminalizar a neutralidade. Mas como você disse, acho que somos governados por pessoas, e as pessoas precisam de tempo para se adaptar. E sabe, naquele momento unipolar, ter tropas americanas no seu território significava segurança total. Agora, com a hegemonia em declínio, acho que isso acaba trazendo problemas e transformando esses países em alvos. Enfim, o nosso tempo acabou. Eu queria ter perguntado sobre a carta do Zelensky e se a OTAN está ou não acabando. Mas vamos ter que deixar isso para a próxima. Eu acho que está bem estagnado. A carta do Zelensky não vai dar um novo fôlego para a OTAN. Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já li. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Tchau, tchau.